Evangelho, sábado da 21ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus contou esta parábola a seus discípulos. Um homem ia viajar para o estrangeiro, chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, ao terceiro 1, a cada qual de acordo com sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido 1 só saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhes mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também aquele que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregastes 2 talentos. Aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como fostes fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantastes, e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e que eu ceifo onde não semeei? Então devias ter depositado meu dinheiro no banco para que, ao voltar, eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida o patrão ordenou: Tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10, porque a todo aquele que tem será dado mais e terá em abundância, mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a esse servo inútil, jogai-o lá fora na escuridão, ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado da 21ª semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, temos a alegria de hoje estarmos celebrando o primeiro sábado do mês de setembro, dedicado à memória do Imaculado Coração de Maria. E ao ouvirmos o 25º capítulo de São Mateus, e que o Senhor nos entrega, que a Santa Liturgia, melhor dizendo, nos entrega a meditação sobre a parábola dos talentos, ouvir o Senhor dizer que entregou a cada um dos seus servos os talentos segundo a possibilidade de cada um deles, e pensar que a Virgem Maria foi entregue todos os dons, todos os talentos, e nenhum deles se perdeu. E ela lucrou em abundância por amor a Deus e por amor de cada um de nós. Ó Mãe bendita do coração imaculado, que por nós dispõe todos os seus dons e tesouros em nosso favor, a fim de que possamos participar das graças que o seu imaculado coração recolheu por amor a Deus. Ajuda-nos, ó Mãe bendita, a também nós sabermos receber com amor tudo aquilo que o Senhor nos entrega. Queridos irmãos e irmãs, Deus não nos entrega além das nossas medidas. No Evangelho de hoje, quando o nosso Senhor fala a respeito das 3 porções, 5 talentos a um, 2 talentos a outro e 1 talento a um, o Senhor está mostrando de maneira categórica que a distribuição dos bens, que a distribuição dos recursos, das graças que Ele nos concede, ela é feita segundo a sua vontade e segundo uma decisão sua. Mas essa decisão respeita em absoluto a condição de cada um de nós. O que significa dizer que o Senhor jamais colocaria sobre as nossas costas um peso que não seremos capazes de suportar. Jamais nos daria uma graça que não fôssemos capazes
de tê-la, de cuidar dela. Jamais nos daria uma bênção sem que nós fôssemos capazes de abençoar e de multiplicar aquela bênção recebida. Ele não nos daria um bem espiritual sem que esse bem espiritual pudesse frutificar em nosso favor e em favor de todos aqueles por quem Ele dispõe aquele bem ao entregar a gente. O que significa dizer que as medidas de Deus por nós são sempre justas e equilibradas. Primeira coisa, não tenha medo daquilo que muitas vezes pode se tornar uma exigência na nossa vida, porque o Senhor não te deu nada que fosse para te esmagar. Tudo que Ele lhe concede juntamente com o seu socorro. Nenhum bem do Senhor foi dado para ser um bem só para ti, ou só para um proveito pessoal, uma satisfação pessoal de percebermos de qualquer forma abençoado. Se Deus nos concedeu uma bênção, é para que nós possamos abençoar. Não se esqueça, o perdão é uma das maiores bênçãos, se não a primeira e a mais importante das bênçãos que nós recebemos da parte de Deus. E tendo sido perdoados de nossos pecados, tendo sido abertas as portas do céu pelo sacrifício redentor de nosso Senhor Jesus Cristo, nós fomos por Deus perdoados para poder oferecermos também o perdão que dele recebemos. Isso é frutificar com o talento, isso é dar frutos com aquele dom. Tudo que a Virgem Santíssima recebeu, ela entregou em abundância, frutificou, e fez com que fosse um tesouro de amor por seu Deus. Da mesma forma, o que Deus nos concede, hoje é um dia especial para pedirmos que esteja também sob os cuidados da Santa Mãe de Deus. Eu e você já sabemos muito bem, beníssimo, como somos descuidados com aquilo que o Senhor nos concede, com os bens, os tesouros, as graças que o Senhor nos concede. E sabemos também com muita clareza da nossa necessidade real de recebermos a ajuda de Deus para cuidarmos de tudo que Ele mesmo nos concede. Então, por essas duas razões, Senhor, minhas mãos são frágeis e com muita facilidade me descuido do que recebi. Por isso eu te peço que eu declaro que tudo que recebo de suas mãos, confio e consagro as mãos da Virgem Maria, para que ela me ajude a cuidar dignamente. Depois, a segunda coisa, Senhor, eu sou muito desatento em poder suplicar a Ti o socorro nas horas necessárias. Muitas vezes acredito poder cuidar de tudo, quando na verdade tenho tanta necessidade de ser socorrido por Ti. Por isso eu te peço, meu Senhor, que pelas mãos da Virgem Maria chegue a mim todos os socorros necessários. Uno o meu coração à súplica zelosa e materna do coração de Maria, que sabe sempre pedir o que é necessário, e me confio inteiramente à súplica amorosa dessa mãe. Senhor, muitas vezes pela minha própria voz tardarei em lhe pedir o socorro, mas a voz de minha Santíssima Mãe estará sempre ao seu lado, estará sempre pronta a suplicar por minhas necessidades. Por isso eu me confio inteiramente às suas súplicas. Eu me confio inteiramente à sua voz amorosa. E peço, meu Senhor, ouça a voz de minha mãe que suplica por mim, quando muitas vezes eu ainda não estou com o coração atento para realizar a súplica por minhas próprias palavras. Mãe Santíssima, toma em teus braços e guarda no teu sagrado coração, no teu imaculado coração, a vida de todos os teus filhos, a vida da nossa família, a nossa história. Senhora, quantos dons o Senhor nos concede para que nós possamos frutificar pelo bem da nossa casa. Veja, meus irmãos, o dom da fé que nós recebemos foi um fruto precioso dos nossos antepassados, que receberam a fé, perseveraram na vida de oração, foram socorridos pelos sacramentos e nos ensinaram
a buscar a Deus, mas sobretudo nos levaram até Ele através da oração, através da vida religiosa, da vida na igreja, né? Então, nós somos um fruto bendito daquilo que foi recebido pelos nossos antepassados e que foi desse modo, foi recebido por eles, foi guardado por eles e foi entregue em nosso favor. Bendito seja o nome do Senhor por tão grande graça. Hoje é um dia especial também, aproveitando a memória do Imaculado Coração. Não tem como, né, fazermos essa memória do Imaculado Coração com essa parábola e ignorarmos esse nosso gesto de ação de graças. Hoje é um dia especial para agradecermos a Deus por isso, porque nós somos frutos de muitos talentos que o Senhor concedeu. Senhor, obrigado pelos talentos que o Senhor já concedeu aos padres que nos instruíram, os talentos que o Senhor concedeu aos padres que nos deram a Santa Eucaristia, aqueles que nos ensinaram a fé. Quantos talentos o Senhor entregou aos antepassados da nossa família que perseveraram e frutificaram. Bendito seja o teu santo nome, Senhor, não só pelos talentos de agora da minha vida, mas por todos aqueles talentos que foram entregues e que frutificaram em nosso favor, que a Virgem Santíssima guardou com tanto carinho no seu coração e cuidou para que pudesse frutificar, pensando já e conhecendo já aquilo que Deus queria manifestar. O Senhor jamais abençoa uma família para que essa bênção permaneça só entre os membros daquela família. Toda bênção de Deus como talento bendito espera frutificar e se tornar uma bênção abundante sobre todos os demais membros daquela família que virão no tempo e na história. Aqui entra a conclusão da parábola que nós sabemos, né? Está dentro do 25º capítulo, então estamos falando dos textos escatológicos. A conclusão ela é escatológica, fala da vinda de nosso Senhor. Aquele que escondeu o talento foi aquele servo que tinha condições de tomar parte com Cristo, mas preferiu renunciar a essa participação. Que grande tragédia! Aqueles que receberam as bênçãos e os talentos de Deus e escolheram renunciar. Escolheram não tê-lo para si. Ele enterrou, ele não teve para ser. Ele não tomou com ação de graças e não fez seu aquilo que Deus lhe confiou. O Senhor concedeu algo que era seu e ele não quis. Ele preferiu restituí-lo. Que isso jamais aconteça em nossa vida. Senhor, que os bens que o Senhor nos deu não venham a ser enterrados. E aqui voltamos de novo à dinâmica do perdão, à dinâmica da bênção. O Senhor nos abençoa noite e dia. Por que não vamos abençoar uma pessoa, até mesmo aquela que nos fez mal, como Jesus nos ensina no Evangelho? O que nos impede, meus irmãos? O que te impede? O teu Senhor te abençoa abundantemente, mesmo diante da maldade daquela pessoa. Não vai faltar outras bênçãos que o Senhor vai te dar. Ele te pede somente para que você possa abençoar. Oferece o que você recebe abundantemente. A miséria que o teu irmão, infelizmente, dispôs por ti, essa você entrega ao Senhor e diz: Senhor, perdoa. Perdoa. Eu tenho certeza que o Senhor já entregou inúmeras bênçãos para ele até esse momento. Mas olha como está o coração dele, ainda cheio de rancor, de mágoa, de violência, de raiva. Tende misericórdia, Senhor. Eu te peço por ele mais uma bênção e ofereço, Senhor, essa bênção em seu nome. Por que não fazermos assim, meus irmãos? O que nos impede diante de um Deus que é tão bom e que nos dá tantos tesouros? Ou então o perdão? O Senhor que sempre nos perdoa por todos os nossos males, que vem em nosso socorro quando estamos feridos diante da maldade, que não abandona o servo que suplica por ele misericórdia. Porque depois de receber a misericórdia do Senhor ainda pensamos na vingança? Ou porque podemos aceitar ainda que a vingança seja uma resposta válida, quando o nosso Deus faz justiça pelo amor? Quando a justiça do Senhor é renovar o amor onde ele foi perdido,
E quantas vezes Ele já fez isso nos concedendo o seu perdão? Quantas vezes Ele vai fazer isso quando precisarmos da sua misericórdia? Porque nós não oferecemos daquilo que dele recebemos. Recebemos às vezes a maldade do nosso irmão e nos apressamos em querer oferecer a mesma maldade. Mas recorda-te que o teu Senhor ofereceu muito mais bens do que a maldade que agora você está recebendo. Pega daquilo que é bom, daquilo que você já tem, daquilo que se renova em Deus. Porque o Senhor renova o bem que Ele dispõe por você e oferece disso. E não oferece daquele pouco, daquela miséria, daquela parte podre que você recebeu do seu irmão. Peça misericórdia a Deus, mas ofereça daquilo que de Deus você recebeu. E que a Virgem Santíssima nos acompanhe e nos sustente nesse compromisso de amor. Peço desculpa a vocês que hoje a gravação do áudio está um tanto quanto barulhenta, mas é por conta do ambiente em que estou num momento de trânsito entre uma viagem e outra e tive que gravar em meio a tantos barulhos externos, né? Mas eu tenho certeza que com um pouquinho de paciência a gente vai conseguir ouvir e ouvir com atenção a nossa meditação de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria e São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.